Olá, seja bem-vindo ao curso de filosofia aqui do canal. Como vocês sabem, fiquei um tempo afastado por conta de alguns problemas pessoais e principalmente para alcançar a serenidade necessária para lidar com o YouTube, a internet, que é infestada de selvagens. São pessoas que nessa área de conhecimento, elas têm alguma satisfação econômica em enganar ignorantes, e esses ignorantes têm uma satisfação erótica na própria ignorância. Então não mudam, não são pessoas que são capazes de pesquisar, de pensar a respeito de alguma coisa e mudar. É muito difícil conversar com elas. Mesmo assim, todos que vêm ao meu canal, eu nunca peço um currículo antes de conversar com eles. Então, é uma coisa que nós vamos ver muito nessa área da filosofia, a análise argumentativa. Então, as falácias, por exemplo. Isso se chama falácia da carteirada. Então, é dizer que você tem um determinado currículo, você pode falar qualquer bobagem. Não é assim, você analisa o argumento da pessoa. Quando esse argumento não tem o menor sentido, você fala para ela e tal. Mas se ela continuar insistindo naquilo, a menor coisa é deixar falar sozinha mesmo. Então, quanto ao curso de filosofia, ele será dado aqui no canal, em várias aulas, vários vídeos, e essa primeira aula será dividida em muitos vídeos, porque é um assunto bastante extenso. Então, e também colocarei na descrição do vídeo o link para o Google Drive. Peço que você já pegue todo o material que tem lá, comece a ler. Tem muita coisa. A primeira apostila de lógica, a primeira de análise argumentativa, que serão vídeos colocados ao final desse. Então peço que veja esse vídeo até o final, porque haverá outras duas aulas depois dessa, no final desse vídeo. E pegue também, principalmente, o roteiro para essa aula, um roteiro de 126 páginas, leia valendo com calma, para se inteirar do assunto, veja a bibliografia consultada, e as notas de rodapé também são muito importantes. É claro, peço que para qualquer um que for usar esse material para um ou outro fim, que dê o devido crédito ao canal. Esse curso será dividido em vários tópicos, então as aulas sobre a história da filosofia e seus principais temas em ordem cronológica. Introdução à lógica, como disse, e a análise argumentativa também, que é um assunto muito importante, esse de análise argumentativa, das várias falácias que existem nesse meio e que as pessoas se utilizam muito para literalmente enganar os outros. Veremos também guia de leitura para os principais textos da filosofia. Então a filosofia ela é constituída por várias correntes. Dentro dessas correntes de pensamento existem os principais expoentes e que escreveram obras que são fundamentais na história da filosofia. Então veremos guias de leitura, que é o caminho das pedras, né, para você entender aquele determinado filósofo, a que ele se referia, qual é a questão que ele está estudando. São obras fundamentais realmente. Então veremos, por exemplo, a Crítica da Razão Pura, de Kant. Quanto às traduções, isso é muito importante. Há no mercado brasileiro traduções que são terríveis. Então, confie, por exemplo, nas traduções feitas por universidades. Eu tenho várias da Unesp. A Unesp faz excelentes traduções. Essa do Tratado da Natureza, de David Hume. Então, essas traduções de universidades são pessoas que passaram a vida estudando determinado filósofo. Não só aquilo que ele está dizendo, mas a filologia de determinada palavra, o contexto histórico a que ele estava se referindo. Então, tudo isso é fundamental numa tradução. Então essas traduções de universidades, elas são muito boas, e também gosto muito da Calouste Gulbenkian. A Calouste Gulbenkian tem traduções muito boas, excelentes, é uma pesquisa que eles fazem, muito boa mesmo, a Crítica da Razão Pura, que nós veremos, essa é o uso da Calouste Gulbenkian, e outras editoras. A Vozes é uma editora muito boa, com boas traduções, essa de Nietzsche, Vontade de Potência, veremos também. Essa da Discurso Editorial, essa obra demorou muito para sair no Brasil. Vi na faculdade, em francês, Descartes, Segunda Ordem das Razões, Selon l'Ordre de Raison, que é de Guéroult. Essa obra demorou muito para sair traduzida aqui no Brasil. Peguei essa excelente tradução
do discurso editorial, da editora. Então, fique atento às traduções. Qualquer coisa me pergunte, entre aqui no canal, faça um comentário, tenha determinada obra com determinado tradutor, eu pesquiso para você, vejo se é interessante. E também é muito bom ter um dicionário de filosofia. Eu tenho esse do Nicola Baniano, é um excelente dicionário. E você pega verbetes ali, e dentro já tem, em cada verbete você vai encontrar referências para vários assuntos. Então, metafísica é um assunto vastíssimo e você encontra no verbete vários outros indicações para você pesquisar. Então é interessante ter um bom dicionário de filosofia também. Os guias de leitura, vou pegar do inglês ou do francês e traduzir as principais partes, colocar para vocês na descrição dos vídeos também. Guias de leitura são muito importantes porque eles te dão, o comentador ele vai falar aquilo que ele estudou uma vida inteira sobre aquele determinado filósofo, como ele interpreta aquela ideia, porque quando a pessoa não tem um determinado conhecimento do assunto, ela lê aquilo de uma determinada forma. Da maneira como ela entende, não é exatamente a forma que o filósofo quis se expressar. Isso é bastante importante também. Então, o que é a filosofia? Isso me perguntam muito nos comentários, para que serve a filosofia? Então, a filosofia não é apenas uma abordagem racional de alguma coisa. Caçadores-coletores do Paleolítico também faziam abordagens racionais sobre as coisas. Então, eles pegavam uma determinada pegada e analisavam, de acordo com experiências que eles já tinham a respeito daquilo, se a pegada é de uma determinada presa, se aquela presa ela está ferida ou não. Isso é uma abordagem racional. Então, caçadores-coletores do Paleolítico já faziam isso. A filosofia não é isso. A filosofia não é simplesmente uma abordagem racional de um determinado assunto. Existem várias outras características para o método filosófico. Então, a princípio, veremos a filosofia como uma fascinante história dos esforços humanos para articular explicações racionais e, principalmente, de um altíssimo grau de abstração. De seu mundo da realidade, de seu lugar dentro dela, além das implicações de como as pessoas devem se comportar no mundo e em relação umas com as outras. Essa definição que eu coloquei aqui já é significativa, já representa as várias partes da filosofia. Então, a filosofia é dividida em várias grandes áreas. Você tem a ética, estética, metafísica, lógica. A lógica faz parte da filosofia, a teoria do conhecimento, todas essas grandes áreas. É claro que ao longo do tempo essas áreas elas foram se subdividindo. Então qualquer assunto pode ser um tema filosófico. Qualquer assunto. Basta que se aplique o método. Então, de investigação filosófica. Considerando a definição de Blocher eu usei ele está no roteiro, tem a referência, quando eu ponho aqui página 2, a obra está lá no roteiro. Veja toda a bibliografia, são mais de 90 tópicos de bibliografia, dê uma olhada lá. Então, considerando a definição de Blocher, a palavra filosofia também é usada no sentido mais técnico para indicar uma metodologia particular, uma maneira especializada de investigação e organização de ideias, aquela que é crítica, lógica, analítica e sistemática. Isso é muito importante, é esse o método filosófico. É claro que ele é, dadas as devidas proporções, muito parecido com o método científico. Então você vai, só que não existem os experimentos, o laboratório do filósofo é a biblioteca, não existem os experimentos. Você tem, por exemplo, um determinado assunto que você vai estudar profundamente aquilo, ver toda a análise do conteúdo daquele filósofo, a que questão ele está respondendo principalmente, qual é a questão principal da obra de um determinado filósofo. Então, por exemplo, para a aplicação desse método filosófico, o que é o poder? É uma pergunta que nós podemos fazer. Como essa questão seria analisada de acordo com a filosofia? Primeiro, circunscrever o melhor possível a definição do que é o poder. Então, quando se trata de poder, estamos falando de quê? De qual esfera? Um poder pessoal sobre si mesmo, sobre outros,
É um poder político, social, de um grupo sobre um outro grupo, de um único indivíduo sobre um grupo. E tal poder é uma ação de influência exercida pela força somente, ou há formas mais sutis de exercer esse poder, e além disso, em quais ocasiões esse poder é válido ou não? Todas essas perguntas devem ser feitas e respondidas para que se tenha um início de um estudo filosófico. Então, circunscrever da melhor maneira, limitar esse tópico, mesmo essa palavra, o que é o poder. Isso seria só uma ferramenta básica do método filosófico. Ao longo do curso falarei de outras tantas. Vamos à aula 1, então. A filosofia indiana e seus paralelos com a filosofia grega. A música das esferas. Essa é a música das esferas, eu achei um assunto muito interessante para colocar no curso, porque é uma forma de abordagem ao longo da história de conectar disciplinas, tentar ao menos conectar disciplinas muito distantes, como a música e a astronomia. É claro, elas têm uma base comum na matemática. Então, esse assunto achei de extremo interesse para conseguir linkar, grudar todos os vários tópicos que quero ver ao longo dessa aula. Então, ao longo da história, as explicações mitológicas da realidade tiveram seu papel, é claro, em ritos de passagem. Explicações mitológicas, elas foram importantes para unir pessoas em torno de uma fé comum, para que se passasse de um estágio de caça e coleta para um estágio de plantio. Você não pode plantar 4 pés de trigo ou de milho, que aquilo não vai adiantar nada. Você precisa plantar milhares. E para isso você precisa de muitas pessoas. Se essas pessoas estiverem unidas em torno de uma fé comum, é claro, isso facilita bastante. Só que, ao longo do tempo, essas explicações mitológicas, elas não dão mais conta. Então, elas se enfraqueceram diante de explicações racionais, a tentativa de explicar racionalmente o mundo físico, a realidade, ou mesmo a interação entre pessoas. Então, como método para a busca do conhecimento, a intenção é de se procurar um caminho que seja racional e não um caminho que seja mitológico ou sobrenatural. Visto que somos seres limitados, o conhecimento absoluto ele é impossível para nós. Então são feitos recortes dessa realidade, é o que a ciência faz, né? Então, tanto na metafísica como no estudo do ser em geral, a metafísica ela é a primeira forma de busca de conhecimento. Então, ela é muito geral, são questões muito gerais. Como dizia Aristóteles, ele chamava a metafísica de filosofia primeira, o nome metafísica veio depois. Mas ela seria um estudo do ser enquanto ser. Só essa frase de Aristóteles, ela tem interpretações as mais variadas, dezenas, centenas de estudos a respeito disso. Veremos quando falarmos especificamente do texto A Metafísica de Aristóteles. Então, a metafísica seria um estudo do ser enquanto ser, e as ciências particulares, elas já fazem um recorte muito mais específico. Então, todas elas fazem um recorte, não tem jeito. Tudo que é relativo ao conhecimento, nós temos que fazer um recorte da realidade, justamente por conta das nossas limitações fisiológicas. Nós somos seres limitados no tempo e no espaço, não tem como nós sabermos tudo ao mesmo tempo. Não tem como termos um conhecimento absoluto. E a ciência, ela é constantemente cobrada por não ter uma verdade absoluta, ou muitas vezes é cobrada por querer colocar uma verdade absoluta. Essas são afirmações de pessoas que não entendem rigorosamente nada sobre o método científico. A ciência não se propõe a dar verdades absolutas. E ela muda constantemente, ela é revisada constantemente. Um fato científico é aquele que é admitido como milhões de evidências corroboram aquela teoria, então aquilo se torna um fato científico. Nada impede que o universo esteja nas costas de uma tartaruga, mas existem evidências a respeito disso? Não. Então a gente usa um outro modelo, lambda, CDM, coisas assim. Não é? Então,
nas ciências particulares, tanto em todos esses recortes. O que se procura, a busca constante é por uma invariância. Aquilo que não muda ao longo do tempo, ou que existe um padrão de mudança. É assim que se consegue conhecimento, percebendo invariâncias ou padrões de mudanças. E também a intersecção de modelos que expliquem a realidade. Então, nesse recorte é feito um modelo, a ciência faz, na grande maioria das vezes, modelos matemáticos a respeito de um determinado assunto, e na intersecção desses modelos é buscada também, é o que faz a música das esferas, que nós vamos falar muito ao longo dessa aula, a intersecção de dois modelos. O modelo na música e o modelo na astronomia. Então, haverá um modelo único? Essa é uma grande questão filosófica. Então, o tema inicial do curso será justamente esse, a procura por esse princípio uno ou múltiplo, como causa da realidade que na Grécia Antiga foi motivo de especulação dos filósofos pré-socráticos. Então, os filósofos pré-socráticos, eles já haviam abandonado, eles se baseavam, é claro, ainda em textos que envolviam mitologia, Hesíodo, por exemplo, mas eles procuravam uma explicação racional para a realidade. E esse modelo essa realidade, ela seria baseada em uma única substância, em várias substâncias. É isso que nós vamos ver também. Me baseio nessa primeira aula na obra, o formato, a forma do pensamento antigo. Qual é a forma do pensamento antigo de Thomas McKeever? Thomas McKeever, esse autor, dedicou 30 anos ao estudo de comparação entre a filosofia indiana e a filosofia grega antiga, os pré-socráticos. E ele faz, ao longo da obra, essa volta. Então, qual é o formato, a forma do pensamento antigo? Ela é cíclica. No final, eu li toda a obra dele, é um livro de mais de 1000 páginas, muito interessante. É claro que ali também há imperfeições, incorreções que comento ao longo do roteiro também. Mas no roteiro veremos só a primeira parte, a ida, né, que ele faz nesse formato, nessa forma do pensamento antigo. Essa ida seria justamente a comparação entre a filosofia indiana e a filosofia grega. Sei que não é uma abordagem comum no Brasil você falar diretamente de outras filosofias, a filosofia indiana, chinesa, islâmica, africana. Existem várias filosofias no mundo e elas podem e devem ser comparadas. Você sempre ganha muito com essas comparações entre pensamentos de determinadas épocas, determinados autores. Isso é bastante importante também. Então, sei que não é uma abordagem muito comum, porque nas faculdades de filosofia no Brasil existe um currículo, claro, muito mais voltado à filosofia ocidental, por conta de tempo, inclusive. O tempo já é escasso, uma faculdade de 4, 5 anos você tem que ver uma série de autores e temas, então o tema de outras filosofias do mundo, elas ficam um pouco à parte. Isso pode ser visto num curso eletivo, numa universidade, mas dificilmente você vai ver isso no currículo principal de um curso de filosofia. Então achei interessante essa abordagem para o assunto, começar com a comparação entre a filosofia indiana e a filosofia pré-socrática. Então, na filosofia indiana, veremos as várias escolas ortodoxas e heterodoxas. Esses termos significam a aceitação ou não dos Vedas. Seus canais de difusão e paralelos com o mundo grego, em que serão considerados em ordem cronológica os principais filósofos do período pré-socrático. Então, nessa comparação, veremos desde Tales, Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito e Parmênides. Sobre esses dois eu tenho que fazer um vídeo em separado. Quando chegar em Heráclito e Parmênides, para mim são os principais filósofos pré-socráticos, são esses dois. Porque eles tratam muito de lógica, de paradoxos. Teremos que ver com bastante calma isso. Tenho obras muito interessantes para consultar aqui e fazer para vocês um resumo a respeito disso. Destaca-se, é claro, a figura de Pitágoras, seu monismo unificador no número
e a influência vinda da Babilônia, que indicava uma íntima relação entre astronomia e acústica, conhecida como música das esferas. Esqueci de, no começo do vídeo, agradecer para esse roteiro a 3 grandes amigos, ao Vector, que me ajudou muito, conversamos muito sobre os equinócios, ao professor Lang, tivemos conversas muito extensas também sobre as tabuletas babilônias. Eu uso o termo babilônias em vez de babilônicos, os dois estão corretos, mas eu prefiro Babilônia. Então, as tabuletas da Babilônia, e também, principalmente, sobre o Equante de Ptolomeu. Essa primeira aula terá muito de arqueoastronomia e astronomia antiga, história da astronomia. Então, agradeço também ao Razek pelas discussões que tivemos sobre as escalas pitagóricas, harmonias e tudo isso relativo à música. Então, 3 grandes amigos que me ajudaram em pontos importantes desse roteiro. A segunda parte da aula, então, ela irá se concentrar nesse vínculo da música das esferas, tendo sempre em vista a procura por um padrão, uma periodicidade de eventos, o que nos levará à base 60 e à precessão dos equinócios. Esse foi um assunto que o professor Lang, inclusive, me aconselhou a deixar como estava, porque a base 60, a origem exata dela é muito difícil de ser encontrada. Fiz uma pesquisa profunda a respeito desse assunto. O máximo que se pode dizer é que a base 60 teria vindo de contagem nos dedos da base 5 e da base 12, usando falanges, etc. E também que o número 60 ele tem muitos divisores, então facilitaria, mas a origem exata ainda se perde. E a precessão dos equinócios. A precessão dos equinócios é um assunto muito importante dentro dessa aula. Explicarei exatamente o que é isso e como isso influencia no estudo da base 60. Aproveito, inclusive, para falar de arqueoastronomia na precessão dos equinócios. Então, ela é conhecida a partir de Hiparco de Niceia ou não? Há monumentos arqueológicos referentes à precessão dos equinócios? Sim, há evidências que vou falar ao longo da aula também. Então, é claro que os modelos geocêntrico e heliocêntrico, eles vêm à tona numa conversa desse tipo. Então, falarei sobre o histórico dos 2 modelos. Nenhum dos 2 modelos ele é satisfatório hoje em dia. Falar que a Terra está estacionária no centro do universo é uma completa bobagem. Não tem o menor sentido e veremos por quê. Então, a paralaxe estelar, a aberração estelar, as fases de Vênus, as estações do ano, mesmo pensando não só na cinemática, no movimento, porque as pessoas falam, não, é uma questão de referencial. Então, tanto faz a Terra estar no centro como o Sol estar no centro, de forma alguma. Você tem também aspectos dinâmicos que tem que lidar nessa situação. Então, você quer, no modelo geocêntrico, equilibrar um halter com 1 grama de um lado e 333 quilos do outro, na parte de 1 grama, e falar, esse aqui gira em torno desse, não tem o menor sentido, mesmo num aspecto cinemático e nem dinâmico. Então não é uma questão de referencial apenas, fique atento a isso. Existem muitas evidências de que é realmente a Terra que gira em torno do Sol. Isso é uma questão quase que indiscutível, mas é um fato científico, como disse antes. Quanto a isso ainda, então vou esclarecer algumas narrativas também, aproveitando essa parte da arqueoastronomia. Achei interessante esclarecer algumas narrativas sobre o Antigo Egito, algumas coisas que sempre aparecem em discussões, como a teoria da correlação de Órion, quer dizer, os monumentos das pirâmides da planície de Gizé, elas são orientadas para o cinturão de Órion, que conhecemos como as 3 Marias? Não, de forma alguma. E explico por que não. Ainda, a idade da esfinge, ela é muito discutida. Falo sobre isso. Disse que a esfinge ela seria muito anterior ao período que é considerado. Isso também não tem sentido. E ainda, como uma curiosidade, a maldição de Tutankhamon.
ou Tutancâmon. A maldição de Tutancâmon, na verdade, ela vem de uma espécie de mofo, uma coisa assim, aspergilhos. Falarei sobre isso também, achei a questão bastante interessante. Então, além dessas recorrências astronômicas, como a precessão dos equinócios, outra invariância natural e perceptível são os intervalos harmônicos, vistos na parte final dessa aula. Então, ao longo dessa aula, vou analisar, por exemplo, a obra de Ptolomeu e chegar até Kepler. Kepler foi muito influenciado por uma obra chamada Harmônica de Ptolomeu. Então, veremos sobre isso e entrarei um pouco na Harmonia dos Mundos, Harmonices Mundi de Kepler, onde ele usa essa interação entre disciplinas. Ele fala muito dos poliedros regulares. A Harmonices Mundi é onde ele coloca a sua terceira lei. Então, ele faz essa correlação entre os poliedros regulares, entre música, né? É bastante complicada a análise que ele faz. Vou passar isso de uma forma mais fácil de ser entendida, e não dá para fazer uma análise completa de Harmonices Mundi, que levaria um ano para fazer. Então fica mais como uma referência. Usei aqui, inclusive, para Ptolomeu, no Almagesto, falando da precessão dos equinócios, fiz uma tradução do grego de uma das passagens do Almagesto para poder entender melhor o que ele fala da precessão dos equinócios. Só isso levou um tempo muito grande. Então, uma análise muito mais profunda dessas coisas levaria anos para ser feita. O que eu pretendo fazer, é claro, é essa pesquisa que dê a você referenciais para pensar principalmente por si mesmo e pesquisar por si mesmo. Então, não acredite no que uma pessoa diz. Não acredite no que eu digo. Pesquise. Veja o meu argumento. Meu argumento tem sentido? Meu argumento está correto? Minha pesquisa está correta? Faça isso com todas as pessoas. Isso é um grande exercício para você que quer se iniciar no estudo da filosofia. Então você parte do princípio de que aquela pessoa tem determinada argumentação e vou ver se essa argumentação, primeiro, se a forma do argumento está correta. Para isso é necessário a lógica e a análise argumentativa. Depois você vai ver o conteúdo. Então, se nem a forma do argumento estiver correta, se ele não é colocado de uma forma lógica correta, você já deixa de analisar. Aquilo já não tem o menor sentido. Agora, a forma lógica está correta, a forma argumentativa está correta. Vamos ver o conteúdo. Então, vamos ver a validade de cada... O argumento é válido ou inválido, a premissa é verdadeira ou falsa. Então, vamos ver se a premissa é verdadeira. Então, ele está dizendo, todos os tamanduás são pássaros. A é um tamanduá, logo A é pássaro. Então, a forma está correta, o conteúdo não. Essa análise é fundamental também para a filosofia. Agradeço muito, continue assistindo o vídeo, que eu vou falar então dessa parte lógica e da análise argumentativa. Até a próxima. Então vamos à primeira aula de lógica do curso de filosofia. É essencial para que você entenda os textos filosóficos e os analise. Porque a lógica, ela é a forma de um argumento. O argumento ele tem que se encaixar ali, senão ele não é válido. Argumentos eles são válidos ou inválidos. As premissas do argumento, daí elas são verdadeiras ou falsas, mas o argumento em si ele é válido ou inválido. Na análise de textos filosóficos, e veremos vários ao longo desse curso, é a primeira coisa que você tem que perceber. Se o que está sendo dito se encaixa nessa forma, que é justamente a forma lógica. Então, começamos pelas sentenças. As sentenças, elas podem... A sentença é, de forma geral, uma frase que tem um pensamento completo. Mas as sentenças, elas podem ser interrogativas, que horas são, podem ser exclamativas, imperativas, sente ali, fecha a porta, esse tipo de coisa.
Essas sentenças, elas não conseguem ter um caráter, eu não posso analisá-las segundo um valor lógico, como verdadeiro ou falso. Então, se eu pergunto que horas são, isso não é nem verdadeiro nem falso, não há como se analisar. Já as sentenças declarativas, elas são do tipo sujeito, verbo, predicado. Essa configuração com a cópula foi usada por Aristóteles no estudo da lógica, mas no lugar desse você pode usar qualquer verbo e terá também uma sentença declarativa. As sentenças declarativas são as proposições. E eu tenho dois tipos de proposições: as simples ou atômicas e as compostas ou moleculares. Compostas moleculares. A analogia aqui me parece bastante clara. Assim como as moléculas são feitas de átomos, as proposições compostas são feitas de simples. A diferença entre elas são justamente os conectivos, que conectam duas simples formando uma composta. Os princípios usados na lógica. Princípio da não contradição. Verdadeiro e falso não existe. Então, nesse estudo que estamos fazendo da lógica, não veremos esse tipo de coisa. Verdadeiro e falso, não. Esse é o princípio da não contradição. Uma proposição, ela não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente. E também, na lógica, verdadeiro e falso é só simultaneamente. A gente veja como é diferente a nossa linguagem cotidiana, a maneira de falar da lógica. Então, quando a gente usa, vamos ver o ou, vou ao cinema ou vou ao teatro, você não pode ir aos dois ao mesmo tempo. Mas veremos que na lógica isso é possível. Então, princípio da não contradição. Verdadeiro e falso não é possível. Outro, do terceiro excluído. Então, é excluída uma terceira possibilidade. Você tem verdadeiro, você tem falso. Você não terá talvez. Então, é o princípio do terceiro excluído. Fique bastante atento, então, à forma de um argumento. A partir dali, ele já tem que se enquadrar nessa forma para ser válido. Depois, muitas outras coisas têm que ser analisadas. Os conectivos. Os conectivos que conectam essas proposições são a conjunção. A conjunção é o e. E o símbolo é este. Você tem a disjunção. E dois tipos de disjunção. Você tem a disjunção que é o ou. Então, uma proposição e outra. Uma proposição ou outra. Aqui o símbolo é este. Mas a disjunção ela pode ser inclusiva e exclusiva. A disjunção exclusiva, usamos o ou. Ou uma coisa ou outra. Ela exclui a possibilidade de duas simultaneamente. Essa disjunção inclusiva é possível acontecer as duas coisas simultaneamente também. O símbolo seria o anterior com um traço embaixo. Além da conjunção e disjunção, há implicação ou condicional. Numa lógica bem mais avançada, a implicação e condicional, esses termos, eles têm uma ligeira diferença. Na lógica que estamos estudando, não. Você pode usar tanto implicação quanto condicional. Então, a condicional será o se então. Se acontecer tal coisa, então acontecerá outra. E o símbolo é uma seta, da esquerda para a direita. E você tem a bicondicional, ou biimplicação, que é o se e só se. Então acontecerá uma coisa, se e só se acontecer outra. O símbolo, uma seta agora nos dois sentidos. Deixei um espaço aqui para colocar a negação. Então, o não, a negação,
que nega tanto uma simples quanto uma composta, é discutível se ele é um conectivo ou não, porque ele não está conectando proposições, simplesmente negando. Então a negação, o não, dois símbolos para ele, assim ou assim. Ou assim ou assim. Você não usa os dois ao mesmo tempo. Vamos ver na aula de hoje dois conectivos. O número de linhas da tabela verdade é 2 elevado a n, onde n é o número de proposições simples. Como tem P e Q, duas proposições simples, eu vou ter 2 elevado a n, 4 linhas na tabela verdade. 2 ao quadrado, 4 linhas. Quais são essas possibilidades para as linhas da tabela verdade? Tem quantas nessas 4? Aliás, quais nessas 4? Pode ser verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Então essas são as... Não há nenhuma outra possibilidade. Então nada mais nem menos do que isso para duas proposições. Para 3, 8 possibilidades. Para 4, 2 a quarta, 16 e assim por diante. Na teoria de conjuntos, o E representa a interseção. Então o que pertence a um E pertence ao outro conjunto, a interseção, que é justamente essa região. Isso na teoria dos conjuntos. Como ficaria então o E? Para lembrar facilmente o E e o ON, relacione com uma promessa. Você não faz uma promessa com E. Imagine você fala, eu vou em tal lugar, e vou fazer tal coisa, e vou fazer aquilo outro. Quando você diz isso, você tem que cumprir cada uma das partes dessa promessa ou você não cumpriu a promessa. Então o E, ele é muito restritivo. Veja a região que ele toma. Ele é bastante restritivo. Aqui, cumpri uma parte e a outra, cumpri a promessa toda. Aqui, fiz uma coisa, mas não fiz a outra, não cumpri a promessa. Aqui, não fiz a primeira, mas fiz a segunda, não cumpriu. E aqui não fez nada, também, evidentemente, não cumpriu. Então, essa conjunção da lógica, na lógica digital, na eletrônica, o símbolo é este aqui. É esta porta lógica. Então imagine, no lugar de verdadeiro ou falso, pode ser 1 e 0, pode ser ligado, desligado, e assim por diante. Então, se esses dois estiverem ligados, a saída também estará. E só nesse caso. Então veja que se uma das saídas estiverem desligadas, uma das entradas desligadas, a saída estará desligada também. Então, se for no lugar de verdadeiro e de falso da tabela, eu poderia ter colocado, respectivamente, 1 e 0. A eletrônica digital também é bastante interessante. Esse aqui é um uso imediato. No lugar de circuitos integrados que usamos hoje, poderia-se usar, então, aqui você tem um circuito integrado. Este tem as portas lógicas OU. Então, aqui um circuito integrado. É imediata a aplicação na eletrônica da lógica. Tudo isso foi a lógica booleana, etc. Isso pode até ser um curso à parte, falar sobre lógica digital, números binários. Também é um assunto muito interessante. Mas para análise de textos filosóficos, vamos precisar muito disso. Então vamos ver então o E. A porta lógica é essa, a interseção é essa, corresponde a essa região, a interseção, e essa é a tabela verdade para duas proposições simples. No caso do OU, a disjunção, vamos ver hoje só a disjunção inclusiva. Para os conjuntos, representa a união. Então, pegaria tudo isso aqui. Pertence a P ou pertence a Q. O OU seria, então, uma união. Lembre da promessa. Muito mais fácil você prometer com um ou, porque aí basta você cumprir uma das partes, você vai ter cumprido a sua promessa. Vou fazer tal coisa, ou outra, ou outra. Então, veja. Mesmas linhas. Tenho duas proposições simples, mesmas linhas iguais a essa. Verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso. Falso, verdadeiro. Falso, falso. Não há nenhuma outra possibilidade.
Nem mais nem menos do que isso. E como ficaria? O ou ele é menos restritivo, muito menos do que o e, é claro. Então, cumprida uma parte da sua promessa, está cumprido o todo. Aqui, fiz as duas partes, verdadeiro, claro. Aqui, fiz uma, mas não fiz a outra. Cumpri a promessa também. Aqui, não fiz a primeira, mas fiz a segunda. Ótimo. Cumpriu a promessa. E aqui você não fez nada. Aí não cumpriu a promessa. Então, no caso do e, só é verdadeiro quando tudo for verdadeiro. No caso do ou, só será falso se tudo for falso. A porta lógica correspondente tem esse símbolo. Então, poderia ser um zero ligado, desligado, etc. E a saída seria aqui a terceira coluna da tabela verdade. Vamos ver, já que falei da eletrônica digital, como ficaria usando os circuitos integrados com estas portas lógicas. Você tem aqui então um circuito integrado com portas lógicas do tipo E, a conjunção. Os dois primeiros fios aqui são as entradas, o terceiro pino corresponde à saída. Essa saída vai diretamente para este LED. Então vamos ver a tabela verdade do E. Essas duas chaves, apenas essas duas, representam as entradas. Então agora as duas chaves estão desligadas. É claro que no lugar dessa chave eu poderia colocar a saída de sensores de temperatura, de umidade, de luz, e eu quero que uma ação aconteça quando duas outras acontecerem simultaneamente, então a temperatura aumenta e a luz aumenta, acontece determinada coisa. Tudo isso usando a tabela verdade da conjunção. Então, nesse caso, tenho um falso e um falso, dando um falso. Repare aqui esse LED, como ele está apagado. Agora eu vou colocar um verdadeiro e um falso. O LED continua apagado. Um falso e um verdadeiro. Ainda tenho falso na saída, está desligado. E agora, dois verdadeiros. O LED está ligado. Essa é a tabela verdade da conjunção. Vamos trocar o LED, o circuito integrado, para a disjunção. Então, este circuito integrado, especificamente, tem as portas lógicas da disjunção. Então, agora eu tenho dois falsos, ou seja, as duas chaves desligadas, o LED apagado. Uma chave ligada, ou seja, verdadeiro ou falso, LED aceso. Falso ou verdadeiro, aceso também. Verdadeiro ou verdadeiro, também aceso. E voltando ao falso e falso, aí sim o LED apagado. Está aí a tabela verdade do ou, a disjunção inclusiva. Inclusiva porque você tem o e, o verdadeiro e verdadeiro será verdadeiro também. A interseção também faz parte da disjunção inclusiva. Então está aí mostrado nesse circuito. Veremos também os outros conectivos, as outras tabelas verdade, na forma de circuito, aí serão um pouco mais complexos. Vamos ver agora a parte de análise argumentativa do curso, essencial para que você analise um texto filosófico qualquer. Já vimos as proposições atômicas, moleculares, reveja se for necessário, e agora as proposições categóricas. Então elas são divididas pela quantidade e qualidade. Na quantidade você tem as universais e as particulares. Universais, todo, nenhum. Particulares, algum, existe um, esse tipo de coisa. Quanto à qualidade, elas podem ser afirmativas ou negativas. Com isso, você forma 4 tipos essenciais, designados por A, I, E, O. Então, o A seria uma universal positiva, afirmativa. Todo S é P.
essa configuração, SEP, vimos na aula de lógica sobre as proposições, sujeito, cópula, predicado. É claro que as proposições categóricas, elas podem ser usadas em conjunto com as moleculares, então, ou compostas. Toda cadeira é azul e todo cisne é branco. Então, usei duas categóricas em uma composta. Aí, seria a particular afirmativa. Então, aqui você tem a universal afirmativa, particular afirmativa, algum SEP. Depois, a algum SEP. Depois, a universal negativa, nenhum SEP. Nenhum SEP. A história toda dessa designação, A, I, E, O, a história toda da lógica, vou colocar na descrição, um livro muito interessante, O Desenvolvimento da Lógica, de William Kneale, estará lá na descrição. Se houver interesse, você aprofundar esse assunto, dê uma olhada também. Então, A, I, I, O. O O, faltou aqui a negativa, particular negativa. Algum S não é P. Então, para a análise de um texto filosófico qualquer, ou mesmo de um argumento cotidiano, uma conversa com uma pessoa, é essencial você perceber as configurações que você está lidando dentro de uma visualização interessante que são os diagramas de Venn, que nós veremos agora. Então, mesmo na linguagem cotidiana, você deve analisar esse tipo de coisa para não cair em falácias, sofismas, que é muito comum usando as proposições, são muito comuns usando as proposições categóricas. Vamos ver então em teoria de conjuntos como ficaria. A visualização é excelente para você perceber se o argumento é válido ou inválido. Argumentos, eles não são verdadeiros ou falsos, são válidos ou inválidos. E quanto a argumento, a gente usa no cotidiano a palavra argumento como uma concatenação de várias ideias, definições, mas o que é estudado essencialmente na análise argumentativa são os silogismos. Então, o silogismo ele é constituído de duas premissas e uma conclusão. Premissa maior, premissa menor e a conclusão. Veremos numa segunda ou terceira aula os termos técnicos exatos disso. Quem seria a premissa maior, a menor, o termo médio, o que ele é, esse tipo de coisa. O essencial agora é você conseguir visualizar um argumento. É claro que cada um tem sua parte técnica, então uma argumentação científica você tem que entender daquele assunto, analisar as premissas, mas a base é saber se o argumento é válido ou inválido. Então, visualizando cada uma dessas proposições. Proposição A. Todo S é P. Então, todo S, conjunto S, está contido dentro do conjunto P. Todo S é P. Aí, algum S é P. Algum S é P, há uma interseção entre S e P. Repare que todos os elementos dessa região estão definidos aqui. Algum S é P. A letra E. Nenhum S é P. Não pode haver contato entre os dois conjuntos, S e P. Assim, nenhum S é um P. Algum S não é P. Então, algum S não é P, a letra O. Assim também, com uma interseção, repare que este elemento, X, ele é um S que não é P. Então, algum S não é P. Com essas representações, faremos uma análise dos argumentos e vamos ver alguns exemplos. Então, eu acho que o silogismo mais conhecido
é aquele: todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Depois veremos as figuras do Silô, primeira figura, segunda figura, etc. Então, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo. Então aqui seria duas premissas e a conclusão. Não se preocupe com os termos técnicos por enquanto. Nos interessa só a análise da forma do argumento, se ele é correto. Com aquelas 4 que coloquei aqui, A, E, I e O, e 3 possibilidades para o silogismo, 2 premissas e uma conclusão, você pode fazer 64. 4 vezes 4 vezes 4. Então 4 possibilidades aqui, 4 aqui, já são 16. Com 4 aqui são 64 possibilidades de silogismos. Mas desses 64, apenas 19 são válidos. Isso tudo foi estudado por Aristóteles nos analíticos anteriores. Então, Sócrates é homem, logo, Sócrates é mortal. 2 premissas e uma conclusão. Como seria a visualização desse silogismo? Então, o conjunto dos homens, ele está contido, a gente não usa pertence. Pertence é entre elemento e conjunto. Entre 2 conjuntos, está contido, contém, não está contido, não contém. Então, o conjunto dos homens está contido no conjunto das coisas mortais. Sócrates é homem, então ele está aqui. Logo, ele é mortal. A visualização é muito clara desse argumento, desse silogismo. E vamos ver um outro exemplo, ainda usando esse tipo de configurações, ajuda bastante. Agora vamos ver, então temos aqui um argumento válido. Vamos ver um outro tipo de argumento. Todos os homens são pássaros. Veja, nos interessa agora apenas a forma do argumento. Não vamos discutir se as premissas estão corretas. Você, para analisar o argumento, considere que as premissas são verdadeiras, que devem levar a uma conclusão também verdadeira. Então, todos os homens são pássaros. Todos os homens são pássaros, nenhum pássaro é animal. Nenhum pássaro é animal. E a conclusão? Nenhum homem é animal. Conclusão: nenhum homem é animal. Vamos analisar também, de acordo com os diagramas de Venn, esse argumento, ver se ele é válido ou inválido. Interessa-nos, no momento, a forma. O que será colocado em cada premissa vai depender da especificidade de cada assunto que você estiver lidando. Então, pode ser física quântica, pode ser arte, pode ser o que for. A argumentação, ela tem que estar no formato lógico. E depois ver-se cada premissa. É claro que todos os homens são pássaros, é um absurdo. Mas veja, todos os homens são pássaros, o conjunto H, ele está contido no conjunto P. Está aí a representação da primeira premissa. Nenhum pássaro é animal. Então, há uma completa disjunção entre o conjunto dos pássaros e dos animais. Não há interseção entre eles, porque nenhum S é P, nenhum pássaro é animal. Então aqui o conjunto dos animais, dos pássaros e dos homens. Conclui-se que nenhum homem é animal. É visualmente claro isso. Nenhum elemento deste conjunto pertence a esse conjunto. No caso, elemento para conjunto, usa-se pertence. Então, veja que este argumento
apesar de ter premissas absurdas e conclusão absurda, ele é válido. Esse argumento é válido. Depois teria que ser analisado, então, o valor lógico, verdadeiro ou falso, das premissas. Um outro exemplo, e aí nessa parte do curso veremos também as falácias, os sofismas, nessa parte de análise argumentativa. Ocorre muito hoje em dia, as pessoas falam, então o que quiserem, o que vier na cabeça, muitas vezes não tem fundamento lógico, não precisa nem analisar o resto, essa base já não existe. Então já pode ser eliminado o que essa pessoa estiver falando a partir daí. Não tem nem sentido lógico. E depois, se passar por essa primeira análise, que é a lógica, e aí você analisa cada uma das premissas. Então, todas as crianças gostam de chocolate. Todas as crianças gostam de chocolate. Abreviado, chocolate. Patrícia não é criança. Logo, Patrícia não gosta de chocolate. Conclusão, Patrícia não gosta de chocolate. Vamos ver a validade deste argumento. Parece correto. À primeira vista, falando rápido e tal. Então, todas as crianças gostam de chocolate. Patrícia não é criança, logo ela não gosta de chocolate. Então, o conjunto das crianças, todas gostam de chocolate. O conjunto das crianças, ele está contido no conjunto das pessoas que gostam de chocolate. Aqui você tem as crianças, conjunto C, e as que gostam de chocolate, vamos por G. Gostam de chocolate. Então, Patrícia não é criança. Logo, ela não gosta de chocolate. Veja, o fato de Patrícia não ser criança, ela pode estar aqui. Pode não ser um elemento de C, certeza que ela não é, mas ser um elemento de G. Poderia estar aqui também, completamente fora dos dois conjuntos. Mas há a possibilidade dela estar aqui. Então, Patrícia pode estar nas pessoas que gostam de chocolate. Ou seja, o argumento é inválido. Ele não satisfez os princípios lógicos básicos. Um outro bastante interessante também, um outro argumento, essa possibilidade de você analisar, inclusive, quais são as possibilidades para a conclusão. Isso é muito interessante numa análise argumentativa. Então, você só tem as premissas e você analisa quais são as conclusões que são válidas. E dentro dessas possíveis conclusões, por outros critérios, você exclui uma ou outra e fica com a conclusão aí baseada em várias análises, não só a lógica. Mas através da análise argumentativa, da análise lógica do silogismo, ou mesmo se eu encadear vários silogismos, eu tenho um argumento bem maior. Através dessa análise, você já tem as possibilidades de conclusão. Então veja este argumento e suas possíveis conclusões. Se for verdade, colocarei disponível no Google Drive também essa teoria. Veja lá, tudo que eu coloquei aqui na lousa também está lá. Então, se for verdade que alguns escritores são poetas, e que nenhum músico é poeta, nenhum músico é poeta,
Então, também será verdade que. Então, também será verdade que. E aí tenho que analisar as alternativas. Então, de alternativa eu tenho: nenhum músico é escritor. Alternativa A: nenhum M é E. Alternativa B: algum escritor é músico. Algum escritor é músico. Algum E é M. Estou abreviando para deixar mais rápido. Algum músico é escritor, na alternativa C. Algum músico é escritor. Alternativa D: algum escritor não é músico. Algum escritor não é músico. E na alternativa E: nenhum escritor é músico. Nenhum escritor é músico. Então temos aqui o enunciado da questão que tem que ser analisado e as possíveis alternativas, que seriam as possíveis conclusões. Veja como é possível você já analisar um argumento e restringir as possibilidades de conclusão. Então, vamos colocar naquela forma de conjuntos. É a mais simples para você visualizar essas proposições categóricas que usam todo, nenhum e algum. Então, vamos ver o enunciado. Se for verdade que alguns escritores são poetas. Alguns escritores são poetas. Há uma interseção entre esses dois conjuntos. Tá aqui. Conjunto E, conjunto P. Alguns escritores são poetas, realmente. Então, para fazer esse tipo de representação, o que for certeza, você coloca linha cheia. É certeza, não pode ser outra representação, linha cheia. Se houver mais de uma possibilidade, linha tracejada. E que nenhum músico é poeta. Nenhum músico é poeta. Veja, aí eu não posso colocar uma linha cheia para desenhar nenhum músico é poeta, porque a única coisa que eu sei a respeito desse enunciado é que o conjunto M, o conjunto dos músicos, ele não tem nenhum contato com o conjunto P. Veja, nenhum músico é poeta. Quantas possibilidades eu tenho? Vou colocar em tracejado, tem uma possibilidade aqui, para o conjunto M. Aqui nenhum músico é poeta, não há contato. Aqui, uma interseção assim, também é possível. Então aqui eu teria um M1, um M2. E uma terceira e última possibilidade seria o conjunto M contido no conjunto E dos escritores, mas ainda sem encostar no conjunto P. E aqui seria um M3. E agora vamos analisar as alternativas. Coloquei em tracejado as possibilidades, porque não tenho dados suficientes para analisar, saber qual dessas três possibilidades é a correta. Mas com esse diagrama eu já consigo analisar as possíveis conclusões. Qual é a conclusão dessas que será a correta? Aquela que satisfizer todo o diagrama. Todo ele. Então veja, a primeira, nenhum M é E. Nenhum M é E. Isso só é satisfeito por M1. Mas, de acordo com o enunciado, com as premissas, eu tenho essas outras duas possibilidades são corretas. Também. E a alternativa A não satisfez as três. Tem que satisfazer todo o diagrama. A não satisfez. Nenhum M é E, só é satisfeito aqui. Na alternativa B, algum E é M. Algum E é M, você tem para M2. Então, não satisfez M1 e M3. A B também não. Então, a A não é válida.
Não. A B também não. Vamos ver a C. Algum E, algum M é E. Sim, realmente, para M2, algum M, veja, este aqui, ele é um M e também é um E. Algum M é E, mas só satisfez M2. Mas eu poderia também concluir isso a partir dos dados do argumento, a partir das premissas. E poderia concluir M3 também. Não foi satisfeito, só M2. Então, também não é válida a alternativa C. Alternativa D. Algum E não é M. Veja, algum E não é M. Pegue este exemplo. Este é um E. Ele não é M tanto para M1, ele não é M para M2 e ele não é M para M3. Então, esta D satisfez as condições iniciais do problema, logo, ela é uma conclusão que torna o argumento válido. Ela pode ser, claro, eu tenho muitas outras conclusões que eu posso tirar a partir desse diagrama, mas de acordo com essas alternativas, a D seria uma conclusão válida. Vamos ver aí. Nenhum E é M. Nenhum E é M. Só satisfaz M1. Não satisfaz M2 e M3. Então, a alternativa E também não é correta. E assim, dessa forma, conseguimos já, mesmo no começo do curso, já ter condições de analisar um argumento. É assim que você faz com qualquer texto filosófico, com argumentos que são colocados na internet, no YouTube. Analise dessa forma. Use diagramas. Quanto mais você conseguir visualizar ou ter algum tipo de facilidade de trabalhar com o argumento, melhor. Então, se não fica muito abstrato, você fica apenas pensando naquilo, faça um mapa mental, faça um gráfico, um diagrama, uma tabela, tudo que te ajude a melhorar a qualidade do seu raciocínio. Cada um tem uma forma de aprender melhor. Então, alguns são mais visuais, outros são mais auditivos. Descubra a sua e use. Mas a dica fica fazer esse tipo de gráfico quando envolver as proposições categóricas, todo, nenhum e algum. Depois veremos como juntar tudo isso em uma análise que envolva as proposições simples, compostas e as categóricas. Essa foi então uma introdução ao curso, como nós vamos lidar com o tema da filosofia, como vou fazê-lo aqui no canal. E na próxima aula falarei do monismo, o pluralismo, um problema essencial na metafísica e na filosofia, que é o problema do um e dos muitos. E entraremos então na comparação exatamente entre a filosofia indiana e a dos pré-socráticos. Agradeço muito, um grande abraço e até a próxima.